Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Essa turminha aqui tá de manhã cedo, a gente entra às 7h30, não tem quase ninguém, né? Todo mundo querendo tirar um cochilinho bom, mas até mais tarde, né? Bom, que vocês quase não têm aula comigo no primeiro horário, né? É o último e o segundo horário. Melhor que tem mais. Vocês estão mais dispostos aqui. Se bem que o último horário também é terrível, né, gente? Fala sério, né? Último horário. Bom dia, Duda. Maria Eduarda, Mariana, Thaisa, Carol, Gabriel, Pedro, Tamires, Ana Flávia, Eduarda, Miguel, todo mundo aí? Ou alguém logou e fugiu? Ah, fala aí, gente. Deixa eu só logado aí. Bom dia, professora. Bom dia, gente. De manhã cedo eu fico assim, quem tá dormindo? Para ver se alguém pelo menos posta alguma coisa aí no chatzinho aí do lado. Bom dia, Gabriel. Eu falei, você já dorme na sala, imagina em casa, hein? Postadinho, quentinho, no cantinho assim, hein? Bom dia, Tamires. Pessoal, hoje vocês viram que o governo prorrogou por mais tempo, né, o nosso período de adaptação. Bom dia, Eduarda. Tudo bom? Bom dia, professora. Tudo. O governo prorrogou aí por mais tempo o nosso período de adaptação, né, para ver se mais pessoas conseguem ter acesso às plataformas, né, e à produção de materiais que a gente já está fazendo, né, para vocês, que a gente está produzindo as apostilas para ficar alinhado com o que vai passar na televisão. Agora meu filho resolveu correr aqui na sala, gente. Vocês verem a criatura correndo aí. É o abençoado. Participação especial, crianças na aula. O que eu ia falar com vocês? Então, eu pretendo continuar com vocês nesse cronograma de ética, que seria a primeira etapa, como vai prorrogar por mais uma semana de adaptação. Eu acho positivo, né, gente? Porque quanto mais pessoas tiverem acesso, porque é maldade, né? Alguns poderem estudar e outros não. Então, a ideia é que o governo coloque para a gente. Parece que a UNB está desenvolvendo um aplicativo que vai ficar tipo WhatsApp e a pessoa vai ter acesso ao Google Class sem ter que ter internet. Então, vai facilitar para muita gente. Então, acho que eles estão esperando esse processo aí da UNB conseguir liberar esse aplicativo para todo mundo. E tem gente que não conseguiu nem fazer o e-mail, né, institucional ainda. Então, quem não fez o e-mail não consegue ter acesso às nossas plataformas. Então, o processo é grandioso e lento. Nos adaptarmos a essa nova situação. Aí hoje eu estou procurando manter, gente, as nossas aulas dentro do livro didático, para nós não termos que ficar produzindo muito material ou algo que você não tenha dificuldade em ter acesso, ou ter que imprimir a apostila. Por exemplo, eu prefiro pegar aí o livro, né, ou o papel. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Ele está compartilhando, só um momentinho. Gente, desculpa, eu tô falando pro meu filho que ele não precisa interagir com a televisão, ele só precisa assistir a televisão, né? Ver se ele para de correr aqui no meio da sala. O capítulo 16 é o que eu falei para vocês que eu ia deixar para falar aqui sobre o contexto, o caráter histórico e social da moral e da ética, né?
Então, ele está mais disposto aqui no capítulo 16, teorias éticas e abordagem cronológica. Qual que é a perspectiva aqui, que são os pontos principais do capítulo? É relacionar as diversas teorias éticas, que são essas que estão aqui do lado, né? Caracterizar a perspectiva, antes aqui, a reflexão da ética grega. Qual que é a reflexão que a gente tem que fazer nessa avaliação da ética grega? Aqui, a ética grega está muito voltada para a ética do herói grego. Qual que era a ética do herói grego? A ética do herói grego era a perspectiva de que eu vou morrer pelo meu país, eu vou morrer pelo meu estado, eu vou fazer tudo que for necessário para que a minha cidade, a minha sociedade se mantenha muito bem. Então, aqui a ideia do belo e do bom não é só uma beleza da concepção da estética que nós temos hoje, mas a estética aqui, nesse primeiro momento da ética grega, está relacionada à beleza do comportamento humano. O que seria isso? A beleza do comportamento humano está voltada para a postura do homem diante da sociedade. Se ele é um homem moral, ele é um homem belo, e ele é um homem bom, se ele se manter dentro daquilo que é determinado pela ética. Tá? Então, a beleza aí seria a ética de quem é bom de fazer aquilo que é determinado. Eu não sei se vocês leram o texto do Sócrates, do Platão, aliás, que Sócrates não escreveu nada, o texto do Platão, quando ele fala a respeito do Sócrates, que ele poderia ter saído da cidade, ter fugido para não ter que ser condenado a tomar cicuta, quando ele é condenado por corromper a juventude e se negar a acreditar que os deuses tinham influência sobre os homens. Nesse contexto, o Sócrates se nega, ele fala, se eu fizer isso, eu deixo de ter o meu comportamento ético, porque eu deixo de seguir aquilo que é determinado pela sociedade. Então, ele deixaria de ser belo e bom, ele deixaria de seguir a beleza que seria a conduta ética do indivíduo dentro daquilo que é determinado socialmente. Então, mesmo ele tendo a possibilidade de sair dali, ele prefere morrer para permanecer dentro da ética da sociedade. Então, essa é a reflexão a respeito da ética. É um contexto que pode aparecer em prova, porque quando a gente fala em beleza na estrutura contemporânea, está muito voltado para o belo numa concepção da nossa estética atual, né, de ter um corpo perfeito, do que nos vendem, né, como sendo ideias de perfeição. E aqui fica bem claro para a gente que não é. A beleza é você ter ética, é você ter virtude, é você ser virtuoso. Então, é um paralelo aqui bastante interessante para ser feito com o nosso contexto contemporâneo. E a ética helenista fica muito próxima aqui da ética aristotélica. Aristóteles escreve esse livro aqui, Ética a Nicômaco. Esse nome bonito aí é o nome do filho dele, Nicômaco. Anota aí, meninas, precisa escolher o nome dos meninos. Quando vocês quiserem escolher o nome das crianças aí. Vocês vão ver nomes maravilhosos no decorrer do semestre. Wittgenstein, Nietzsche. O menino ia passar 10 anos para escrever o nome dele, para aprender a escrever Nietzsche. Aí o Aristóteles botou o nome do filho dele de Nicômaco e ele escreve em um contexto de o que ele espera que o filho dele viva em sociedade, como um indivíduo virtuoso, bom, que segue as regras da sociedade e o comportamento moral que ele espera do filho dele para a vida em sociedade. Esse livro acaba virando um clássico aí da humanidade. Quem trabalha com artigos ou estruturação de ética do direito, por exemplo, passa pelo estudo da ética Nicômaco. É um texto muito trabalhado em mestrados e doutorados. Ou seja, é um texto mais elevado mesmo, não é um texto tão comum. E dentro dessa ética helenista está dentro desse conceito, seguir aquilo que é proposto pela sociedade anteriormente. As concepções da ética medieval, como vocês devem imaginar, estão relacionados à religião. Então, esse processo desse século, que a gente chama aí de séculos das trevas, alguns dizem que Deus abandonou a Terra nesse período, né, no século da
da Idade Medieval, onde todas as atrocidades, quase todas possíveis e imagináveis, foram dispostas aí na Idade Média. Queimar pessoas, condenar pessoas, porque não seguiam as estruturas dogmáticas que a religião determinava naquele período. Então, a concepção ética medieval está diretamente ligada à estrutura dos dogmas da igreja. Então, tinha a venda e a compra de indulgências, né? Você podia pagar os seus pecados, né? Dando algo para a igreja, se é que isso é possível, né? Pagar algo, vendendo para poder pagar os seus pecados. E a outra questão é que até hoje, essa estrutura da religião não deixa de influenciar a nossa estrutura contemporânea de vida, porque a religião é permanente, né? A religião faz parte da condição humana, da construção do ser humano como um todo. Então, essa estrutura da religião, ela se reflete aqui de uma forma mais forte, porque a gente vai ter a concepção de que se o homem é imagem e semelhança de Deus, o nosso corpo também é sagrado, porque se Deus é sagrado, e nós sendo imagem e semelhança de Deus, por exemplo, os avanços da medicina só começam a se dar depois aqui no pensamento moderno, mas ainda com ressalvas, porque, por exemplo, não se podia conduzir uma autópsia, né? Porque se o corpo era sagrado, quem fizesse isso era um profanador de corpos. Então, essa estrutura da ética medieval reflete em toda a organização da sociedade. E quem se comporta mal vai para o inferno. Tem umas duas perspectivas, né? Isso é bom e é ruim. É bom porque as pessoas têm medo do inferno e não saem por aí matando umas às outras. É bom porque às vezes tem gente que tem muito dinheiro e não está fazendo por tanta bondade assim, por ser caridoso, mas doa e cuida do outro, do pobre, porque a igreja está falando, a religião dele está determinando que ele também deve ser caridoso e bom. Pode ser um pensamento, uma conduta genuína de bondade aqui, de virtude, igual era na ética antiga? Nem sempre, né? Pode ser simplesmente o medo de ir para o inferno, de Deus estar olhando, Deus está vendo que você tem muita coisa e não está compartilhando com o teu irmão que não tem nem o que comer. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem muito da ética medieval nos nossos dias atuais. Outro contexto que a gente pode relacionar com a estrutura da ética medieval e que não mudou no contexto que nós falamos lá atrás das mudanças no caráter da moral e da ética, por exemplo, que foi, não sei se eu dei esse exemplo aqui, que foi as pessoas se casarem no civil, porque as pessoas de mesmo sexo, o casamento homossexual ser liberado no Código Civil. Entretanto, a nossa organização de muitas religiões, a maioria delas, aliás, eu não conheço algumas, se vocês conhecerem alguma, pode botar aí no chat aí do lado, que permite o casamento entre pessoas da mesma religião. Então, nós tivemos mudanças num contexto ético, mas nós não tivemos mudanças no contexto moral. A religião de diversas pessoas, de diversas estruturas dogmáticas, não permite que essas pessoas se casem. Então, essa ação de nós termos ainda processo de discriminação, maus tratos, agressões e morte de pessoas que se declaram homossexuais está relacionado também às nossas estruturas religiosas. Então, nós temos aspectos contemporâneos e temos aspectos que permanecem privados dentro da organização moral. E aqui no aspecto do pensamento moderno, eu coloquei o nome do René Descartes aqui, que ele é um dos principais filósofos do pensamento moderno, chamado de estrutura do racionalismo, que é essa organização do pensamento moderno, porque o René Descartes é um filósofo racionalista. Quando ele escreve lá o texto dele, o discurso do método, que foi estrutura da segunda etapa do PAIS, né? Foi um dos livros cobrados na segunda etapa do PAIS, se eu não me engano. Nesse discurso do método, o Descartes fala da estrutura de organização da ciência, muito organizada numa estrutura mecanicista. E dentro dessa estrutura mecanicista, ele vai falar que, por exemplo, os animais não têm alma. E essa reflexão nós ainda temos hoje
dentro do aspecto da ecoética e da bioética que nós falamos na última aula, é justo que um animal tenha que ficar cego e depois ser sacrificado para que eu use um rímel, para ficar com os cílios alongados? É justo que um animal tenha que sofrer altas doses de medicação até a morte para que um novo medicamento seja testado, sendo que talvez nós pudéssemos produzir essa situação em um outro contexto sem que tivesse que levar à morte o animal? Então, esse ainda é um reflexo da estrutura mecanicista que colocou os animais como se eles não têm alma, o que a ciência postulou? Como se eles não sentissem dor, que é um absurdo, né? Que é um absurdo que eles postularem que o animal não sente dor. Então, ainda dentro dessa estrutura mecanicista, a gente rompe um pouquinho com a cultura medieval, mas, entretanto, a religião permanece presente, não temos mudanças. Não temos mudança na estrutura social de falar, não, essa estrutura mecanicista não vai mudar o que a gente precisa. Fala oi para os meninos lá. Fala oi. Oi. Bom dia. Bom dia, professora. Só um momentinho, gente. Eu vou ver o que essa abençoada aqui quer. Neco, cinco, neco. Eu bloqueei alguns vídeos para ele não assistir e acaba que eu vou ter que desbloquear, porque toda hora ele volta para poder pedir para eu desbloquear. Enfim, está me dando mais trabalho do que resolver minha situação. Então, dentro dessa estrutura mecanicista, ainda que a gente tenha rompido aqui com o século das trevas, a gente ainda tem alguns aspectos, como eu falei para vocês, que nós temos até hoje, dessa estrutura do pensamento da ética medieval, muito organizado dentro da organização da religião. Aqui ainda tem muita gente que tem medo. Nesse período aqui, nós temos o Galileu, que quase vai para a fogueira por dizer que nós não somos o centro do mundo. Então, a religião ainda está presente aqui nessa organização. Nós vamos começar a superar isso mais drasticamente com a liberdade de pensamento, liberdade de expressão e liberdade mais próxima da ciência dentro da moral iluminista. Nós falamos que aqui atrás era o século das trevas, né? E aqui nós vamos ter o século das luzes. O principal expoente desse pensamento aqui vai ser o Immanuel Kant, né? Que ele vai falar, como é o principal expoente, eles vão colocar aí que esse pensamento é o Alf Claron. Nem sei se eu sei escrever. Alf Claron, acho que é assim. Eu não vou escrever não, porque eu não tenho certeza. É em alemão. O Alf Claron, que é o século do esclarecimento ou a iluminação que vai se dar por parte do pensamento que vai se elevar diante do pensamento, principalmente do pensamento medieval. Aqui tinha o século das trevas e aqui o século das luzes. O pensamento do Kant, que também vai se refletir na estrutura dos direitos humanos, ele coloca uma máxima: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você, que também está na Bíblia, né? Então, esse processo de organização, de cuidado com o outro, nós temos reflexos positivos e reflexos negativos. Reflexos positivos quando a sociedade, por exemplo, teme o inferno e não mata ninguém. Reflexos negativos quando nós temos máximas positivas que levam para a elevação da conduta moral do indivíduo em sociedade. Então, o Kant traz essa máxima e ela vai refletir, ela tem um aspecto muito grande dentro dos direitos humanos. Por que ele traz isso dentro dos direitos humanos? E o que a gente tinha falado nas últimas aulas, né? Que eu não devo avaliar a conduta, por exemplo, bandido bom é bandido morto, dentro dos direitos humanos, porque dentro dos direitos humanos, você pode avaliar, e se aquela pessoa matou a outra, e se aquela pessoa matou a outra
porque ela não tinha mais nenhuma saída para salvar, por exemplo, a própria vida. Ou era ele, ou era o outro. Então, por isso que tem que entrar dentro da avaliação que a gente falou lá atrás, da balança e da bússola. Não, da bússola e da justiça, né? Quais são os valores absolutos e os valores reais? Os valores absolutos aqui, no caso, seria: eu preciso que a avaliação seja feita dentro do contexto jurídico, onde existe um afastamento da avaliação da conduta simplesmente do indivíduo, do valor moral. Porque se todo mundo começar a matar todo mundo, a gente volta lá para a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, não vai ficar ninguém. Então, a perspectiva da evolução da ética contemporânea é que a gente faça a avaliação dentro da perspectiva da justiça e que cada uma dessas pessoas tenha o julgamento digno e necessário que eles precisariam para diminuirmos os erros. O que nós vemos muito hoje em dia são pessoas, por exemplo, alguém é assaltado e a pessoa entra numa viatura para procurar quem promoveu o assalto e a primeira pessoa negra que a pessoa vê na rua, ela fala que foi quem assaltou ela. Quantas vezes nós não já vimos essas reportagens, né? Quantas vezes nós não já vimos pessoas presas injustamente por causa desse tipo de ação? Aí, se todo mundo decidir fazer justiça com as próprias mãos, a gente vai ter uma chacina quase todos os dias. Então, por isso, a perspectiva da ética kantiana e a perspectiva dos direitos humanos. E é o que eu falo para vocês, não avaliem do ponto de vista da bússola interna de vocês. Procurem avaliar dentro do ponto de vista da estrutura jurídica. Se avaliar pela conduta da nossa bússola moral, muitas vezes, se a situação se assemelhar a algo que te ofende profundamente, a gente pode cometer um erro. O Kant tem um texto bem legal, que é o esclarecimento, que era um texto também previsto para o segundo ano, eu não sei se vocês viram. Esse texto já apareceu em alguns vestibulares, se vocês quiserem eu posso trazer ele para vocês. Eu falo texto assim, mas são 8 páginas de leitura, que ele fala sobre o que é o esclarecimento, mas eu tenho um resumo também de 1 página, se vocês quiserem eu posto para vocês lá. Esse texto apareceu solicitando que os alunos fizessem uma redação em um vestibular, não lembro de qual vestibular foi, e no PAS ele apareceu para fazerem avaliação em língua estrangeira. Aí, se você já tinha tido acesso ao texto, né, já fica mais fácil de fazer a avaliação textual. Então, é um texto muito bom, quando a gente fala de ética e de moral e da conduta do indivíduo em sociedade. Aqui nós vamos ter o Jeremy Bentham, que ele vai falar do utilitarismo ético. No utilitarismo ético, eu até grifei aqui e botei um sublinhado aqui, ele vai falar que nós devemos ser úteis uns aos outros. A sociedade tem que ser útil para o outro. Nós temos que cuidar do outro da melhor maneira possível. Todas as vezes que os legisladores forem fazer uma lei, eles têm que planejar e executar essa lei de forma que auxilie a todos. Eu não sei se eu dei esse exemplo aqui, mas a escola do meu filho, eles colocaram um formulário para a gente para ver se nós queríamos doação de uma cesta verde de verduras, né? Quando eu recebi no formulário, eu mandei mensagem para o diretor da escola, falei, essa cesta é para quem necessita da cesta? Ou essa cesta é para as pessoas... Gabriel, por favor. Ou essa cesta é para quem... é para todos. Aí seria útil, né? O utilitarismo é para servir a todos. E ele falou que era para todo mundo. Bom, se é para todo mundo, eu vou aceitar. Agora, se for por necessidade, eu não estaria necessitando. Você pode sair ali e comprar, né? Mas, na reunião, o que eles nos falaram? Eles falaram o seguinte, que as pessoas que recebiam benefícios do governo não poderiam receber aquela cesta. Então, dentro da perspectiva aqui do Jeremy Bentham, essa estrutura que o governo montou não foi útil para todos. Porque é justo que eu que posso comprar receba e a pessoa que já recebe um benefício, que é pouco, que nós sabemos, que não dá para a pessoa chegar para o final do mês,
e suprindo as necessidades dela, ela não recebe essa cesta? Entendeu? Então, assim, essa é a perspectiva do Jeremy Bentham. Se eu estou fazendo algo que vai beneficiar a todos, ou eu já vou beneficiar quem já é beneficiado, que já tem acesso. Essa é a perspectiva do utilitarismo ético, que todos possam se beneficiar, que todos possam viver bem, em comunhão, na estrutura social. Desculpa, gente, aqui a situação tá boa, né? A criatura tá batendo um negócio bem ali. Vocês estão ouvindo? Tá incomodando vocês? Professora, não tá incomodando, não. A gente tá ouvindo, mas tá tudo tranquilo. Aqui eu tô fazendo, assim, 2 etapas. Enquanto ele tá dormindo, eu tô num lugar, quando ele acorda, eu tenho que ir para outro. Porque, enfim, a situação aqui é... Aí aqui está o utilitário. Então, esse do utilitarismo ético, gente, seria realmente isso, que todos pudessem ser beneficiados de forma igual, tá? Dentro das suas desigualdades. Eu não sei se eu compartilhei com vocês um outro texto que era falando sobre isso. Aí tem aqui as ilusões da consciência e a bússola moral e a balança. Quando a gente fala aí das ilusões da consciência, seria a perspectiva da conduta moral, que é o que eu penso com relação às coisas, e que nem sempre pode ser o que é moral fazer, que é a avaliação da justiça. Por exemplo, igual eu falei do texto que eu postei para vocês, se a pessoa tiver preconceito contra mulheres trabalharem à noite, vai falar, não, eu não vou ajudar aquela mulher ali, porque a mulher, o que essa mulher quer chegando em casa de madrugada? Muito estranho uma mulher estar chegando em casa de madrugada. Então, dependendo da estrutura de preconceitos que a pessoa traz, essa ilusão da consciência vai refletir aqui na estrutura da bússola. E a balança é o que a gente tinha falado, que é, independente da sua conduta moral, do que você acha ou não, a balança vai pesar para você a mais ou a menos, conforme for o reflexo do que você fizer. E aqui, o último filósofo que nós vamos falar é o Martin Heidegger, que é um filósofo que nós veremos um pouco mais à frente. Ele entrou aqui no capítulo 16, porque a gente está falando do contexto histórico da ética, mas nós veremos eles mais aprofundadamente. O Heidegger, ele tem uma estruturação de linguagem muito própria, igual nós veremos que o Nietzsche são pessoas que constroem realmente palavras novas, que trazem uma linguagem nova para o nosso contexto. O Heidegger tem até dicionário para você entender, o Nietzsche também. O Heidegger, ele vai falar sobre autenticidade, ser autêntico, o ser aí. É o ser humano na melhor forma de convivência com os demais. Isso é ser ético para o Heidegger. Para o Heidegger, esse ser aí que está aqui, eu não sei se vocês viram Metafísica e Ontologia no 2º ano, a estrutura da metafísica é os seres somos nós, e a ontologia os seres somos nós, e os entes são as coisas. Ontologia, ontos, do grego, quer dizer ser, então é o estudo do ser. E os entes seriam as coisas que nos rodeiam. Então ele está falando assim, o ser aí é o ser no mundo. Esse ser autêntico é o ser que convive com os demais, é o ser humano na sua melhor forma de convivência. E essa melhor forma de convivência para ele é conviver dentro da estrutura da moral e da ética. E o último tópico dessa ética contemporânea é o desafio da linguagem, que é o juízo dos valores, da ética e da responsabilidade. Esse desafio da linguagem também entra no aspecto anterior que eu falei para vocês. Nós tivemos mudanças no Código Civil, mas nós não tivemos mudanças no Código da Ética, no Código Moral, que é olhar para as pessoas com deficiência e falar, não, essas pessoas não são capazes de fazer determinada situação. Entretanto, o direito já deu para elas o direito de trabalhar, de estudar e de conferir
de fazer uma prova igual a todo mundo e passar e de estar ali em condições de igualdade, mesmo dentro das desigualdades, que seria a deficiência, de estar junto com os demais. Mas ainda esbarramos nos juízos de valores, que é a conduta moral de algumas pessoas. E ética e responsabilidade, que volta bem aqui para o que nós havíamos falado, principalmente ética, bioética e esses contextos aí da balança e da justiça, no nosso contexto de avaliação moral e social, de como é que a gente vai refletir isso tudo no nosso dia a dia. Tudo bem até aqui? Pessoal, tranquilo? Esse assunto é gostoso, né? De estudar. Eu não digitei o texto que eu falei que ia digitar para vocês, ele é grande, eu não tive tempo. Mas eu vou digitar, porque ele é bem legal para nós discutirmos. Tá não, Pedro? Ah, ele não tá me incomodando não, né, Pedro? É só um pouco, né, Pedro? Só um pouquinho assim, não está incomodando. Né? Então, eu vou digitar, que é um texto legal para a gente falar. Né? Professora, em vez da senhora digitar, tem um negocinho no Word que você vai falando o texto e ele vai escrevendo. Excelente, eu vi mesmo, eu vi. Eu sabia que eu fiz um curso disso, eu tinha esquecido, sabia? Sério? É bem mais Excelente fácil, curso. depois qualquer coisa só vem editando. Arruma a pontuação, né? Parágrafo. Isso, Perfeito. Obrigada, Eduarda, pela dica. Vai me poupar a nada. fadiga, né? Fadiga, né? Me poupar da fadiga de ter que estar digitando. Porque ele é um pouquinho grande, mas é um texto bem legal. Igual aqueles, eles falam das características de inumanidade. Quem é o inumano? Aí a gente vê aí que se refletiu muito na perspectiva do nazismo, da escravidão, e até não que os animais sejam humanos, mas pela condição de sentimento, né, e de sofrimento que pode ser causado aos animais. Então, meninos, por hoje é só. Eu pretendo continuar aqui dentro da avaliação da ética. Os professores estão sugerindo lá que nós possamos também trabalhar com questões de vestibulares, a gente pode ir trabalhando as questões juntos aqui, fica a critério de vocês também, para a gente estar trabalhando junto. Eu acho até positivo, né, que a gente vê aqui o texto e o contexto da prática, que seria nós fazermos outras questões sobre a estrutura da ética dentro dos vestibulares. Combinado, então? Porque a gente vai ter mais uma semana de adaptação aí, né? Para que os nossos colegas consigam ter acesso. Então tá, tudo certo. Maria, Aí, na próxima aula, a senhora também tá aqui no Meet, né? vou estar no Meet. Tá. Eu pretendo continuar aqui, se não ficar pesado para vocês, a gente vai conversando, tá, gente? Porque, assim, é aprendizagem para a gente e para vocês também. E uma coisa é vocês estarem assistindo a aula, recebendo conteúdo, porque aqui é organização de raciocínio mesmo, de aprendizagem. Não é a gente estar assistindo um filme, né? Não é a gente estar jogando um jogo, que ali no nosso cérebro está uma situação em que é liberação de prazer, que você está ali meio que mecanicamente só assistindo. Aqui não, aqui é uma relação de esforço. Então, nós temos que dosar isso para que vocês fiquem bem e a gente também. Então, eu gostaria muito que vocês me dessem retorno de como está sendo, se está sendo bom para vocês, se está cansativo ou não, tá? Então, estamos preocupados em como é que nós vamos nos desenvolver no decorrer desse período todo. Professora, por mim, como eu tenho acesso à internet fixa, né, não precisa, porque tem galera que tá pelos dados móveis, por mim tá muito tranquilo, não acho cansativo, até porque na escola era bem mais, né, aqui a gente tem o conforto de casa, mas eu acho Exatamente. muito tranquilo. Pois é, tranquilo, então. Então tá ótimo, gente. Então vamos nos falando. Quem quiser permanecer em sala, eu vou estar aqui online, só vou fechar a câmera e o microfone, para vocês não ouvirem meu filho correndo. Se vocês precisarem, eu vou estar aqui online. Se vocês quiserem sair também, fiquem à vontade, tá? Para ir dando continuidade ao que vocês precisam, tá? Um beijo, um grande abraço, bom final de semana, se cuidem, tá? Muito cuidado. Beijo, aí. professora, se cuida também. Beijo, Duda. Tá, gente? Até mais. Até mais.